Fala pessoal, mais um dia aqui, mais um dia falando sobre as atualizações do ATLS que estão saindo agora na metade desse ano de 2025. A atualização de hoje será um pouco mais conceitual, sem tanta aplicação na parte da conduta, mas que vai direcionar todo o seu raciocínio clínico, aquela parte que ajuda você a raciocinar, não vai ficar decorando, ajuda nos estudos e principalmente a gente do PS Zerado gosta de ficar falando com vocês para a prática, para o trabalho, para os atendimentos, na relação médico-paciente, né? A gente fica muito batendo nessa parte da prática médica. Mas aqui também deve servir provavelmente para você na questão das provas, tá? Porque temos a atualização da tabela de choque do ATLS, tá? Então vamos botar aqui do lado o nosso tablet aqui para mostrar para vocês. Então nós temos aqui em primeiro lugar a tabela do ATLS da 10ª edição, da edição passada. Aquela tabela muito conhecida por vocês, né, que está trazendo aqui aquela divisão em 4 classes do choque, as recomendações aqui na parte final de quando usar cristalóide, de quando usar cristalóide mais sangue, baseado em perda volêmica, baseado em frequência cardíaca, pressão arterial, débito urinário, estado mental, diurese, frequência respiratória, aquela tabela completa que gosta muito de cair em prova, mas que a gente sabe dividir aqui num paciente que está com uma frequência de 100, num paciente que está com uma pressão normal, a gente divide entre 1 e 2 ali, e naquele paciente que já tem uma frequência maior do que 140 e que ambas as pressões das duas classificações já estão diminuídas. Então a gente acaba fazendo isso aqui com aquela divisão de cabeça, você não fica muito dividindo pelo débito urinário, pelas outras condições. Mas teremos atualização dessa tabela e a tabela proposta até o momento é a seguinte tabela. É uma tabela muito mais simples, você vê que ela tem muito menos parâmetros para avaliação, ela é mais direta, ela só quer saber os extremos, você guarda os extremos. Então eu sei um paciente que tem um choque leve, paciente de um choque grave, moderado está no meio, eu não preciso ter 2 meios aqui. Então ela facilita um pouco as condutas aqui e vou falar do que provavelmente vai ser o tratamento de cada um desses aqui. Eles colocam também que o choque grave aqui poderia ser aquele choque exsanguinante, né? Poderia ser uma nova classificação, isso aí ainda está um pouco na discussão, mas essa seria a tabela para 2025 da 11ª classificação, 11ª edição do ATLS. E vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui ainda mantém aquele conceito de uma pressão sistólica acima de 100, com uma cardíaca abaixo de 100, então o choque leve ainda manteria aquele choque grau 1. Então esse aqui é aquele paciente que foi doar sangue, tá? Teve aquela perda volêmica inicial, mas tem uma perfusão mantida, o paciente está alerta, te responde bem e que os seus estados vitais ainda estão bem tranquilos, tá? E dos exames, a gente usa muito hoje em dia gasometria arterial, muito rápida, te dá muitos parâmetros no paciente que chega ao seu serviço. Então eles colocaram aqui na tabela também, algo normal de ser utilizado hoje em dia, lactato e base excess normal, então não está tendo comprometimento da circulação celular, né, da respiração celular. Não estou fazendo metabolismo anaeróbico por conta desse sangramento do paciente. Então esse aqui seria o leve, seria aproximadamente aquele choque classe 1, certo? Tirando aqui, vamos só botar o classe. Choque classe 1. O moderado, eu já tenho aqui uma frequência um pouco aumentada, com uma pressão levemente diminuída. O paciente já começa a ter um grau de ansiedade e agitação, meu exame já tem uma alteração e a minha perfusão tecidual está alterada também. Seria o paciente com choque moderado pela nova tabela. Então aquele paciente que chega, ele está um pouco agitado, ele está confuso, ai meu Deus, estou sangrando, estou com dor, estou com isso, estou com aquilo. Nem sempre é só pela dor, nem sempre é só pelo quadro. O paciente fica assim com hipoperfusão cerebral. A minha pressão sistólica já está caindo, já não tem aquela pressão de 10 por 7, aquela pressão de 105 por 65, então a minha sistólica já está um pouco mais baixa. Aquele paciente que já tem ali uma pressão sistólica de 99, o paciente já está com 90 por 60, aquele paciente que está te avisando que ele vai piorar, aquele paciente que você já assusta um pouco
porque já caiu um pouco dos 3 dígitos, né? Aqui na pressão caiu os 3 dígitos, da mesma forma a frequência subiu os 3 dígitos. Então, eu guardaria que o moderado é aquele que está no meio dos 3. 3 dígitos para a pressão, 3 dígitos para a frequência. E aí vai te nortear. Ou no meio dos 100, tá? Que vai cair minha pressão para baixo de 100 e a minha frequência também vai subir para cima do 100. E no paciente grave aqui, é aquele paciente que já tem uma hipoperfusão grave, o paciente ou está confuso ou está letárgico, aquele paciente que já não responde, já está rebaixado neurologicamente por conta do comprometimento hemorrágico, né, do choque hemorrágico desse paciente. A minha pressão sistólica já baixou de 90, mas aí fica poucas diferenças do quadro moderado, e aqui seria mais ou menos aquela classe, a classe 3 do anterior, né, aproximadamente, que seria uma frequência acima de 120. Ele não coloca mais aquela frequência acima de 140, que seria aqui o classe 4. Tá? A gente vai comparar um com o outro. Mas de toda forma aqui já tem uma hipoperfusão grave e os exames dele já estão muito alterados. Tá? Você já vê ali um lactato estourado, você já vê um base excess muito aumentado, o bicarbonato seu vai estar lá embaixo, nesse paciente que tem um sangramento e um quadro mais grave, com uma hiperfusão, tempo de pimento capilar extremamente reduzido, aquele paciente mais pálido. E se formos comparar entre as duas tabelas, para a gente ver aqui, colocando as semelhanças aqui. Então, o que eu falei por último aqui agora, que é aquela frequência acima de 120, ser a semelhança aqui do classe 3, né? O paciente confuso, letárgico. Então, o que eles pegaram basicamente, se a gente for olhar aqui, comparando o moderado com a classe 2, que já é uma frequência maior do que 100 com uma frequência maior do que 100. Né? A pressão do paciente, aqui estaria pressão de pulso, mas a pressão arterial ainda ali levemente normal, aqui menor do que 100, porque você ainda pode estar com uma PAM boa. Né? A sua pressão arterial média ainda vai estar normal. Então, se a gente for avaliar o que eles praticamente fizeram aqui nas classificações, foi pegar o grau 3 e o grau 4 e chamar isso de grave. Tá? As condutas aqui seriam imediatas. Tá? É o que eu acredito que eles tenham feito. Simplificaram a tabela. Não fico falando tanto de débito urinário, estou indo mais pelo componente hemodinâmico. Isso aqui vai ser mais importante no CTI, nos momentos secundários do atendimento ao trauma, do que você ficar naquele primeiro momento avaliando o débito urinário do paciente a cada hora. É mais importante a parte hemodinâmica. E aí, essa classe 3 e 4 unidas, ele está te passando uma mensagem, que é o quê? Isso aqui é tratamento imediato. Esse paciente, provavelmente no protocolo, vai vir recomendado você fazer o PTM, Protocolo de Transfusão Maciça, tá? Porque ele já recomenda cristalóide de sangue. Pode ser que no moderado ele já cogite, já te fale para fazer reserva e cogitar a transfusão após o cristalóide. E eu acredito que no paciente grave ele já vai te falar para transfundir e avaliar o PTM, né? Fazer a transfusão maciça, nesse caso desses pacientes. Mas o que muda para você essa classificação? A classificação fica mais fácil. Tá? Eu acho que simplificou bastante, dá um entendimento melhor do que você ficar com aquela tabela enorme e ficar preocupado de qual a frequência respiratória do paciente, qual a minha frequência de pulso, minha pressão arterial, quanto que volume eu perdi de sangue. Isso aqui vai um pouco se manter, mas o principal que eu guardo aqui de mensagem é: olha, quero saber se o seu paciente está leve, e se ele está leve, ele é um paciente mais tranquilo, sem muitas condutas imediatas, faz os seus exames. Se o paciente estiver com um quadro moderado, eu acredito que você deve fazer as suas condutas iniciais, ficar em cima dele, estabilizar esse paciente para fazer algum exame, para fazer uma transferência, até mesmo para cirurgia. E o que a gente falou no vídeo anterior da questão da intubação. Às vezes dá para você ter ali o manejo de ressuscitar esse paciente antes de fazer a intubação orotraqueal, para o paciente ter o melhor desfecho. E aqui no quadro do paciente grave, aqui eu já acho que ele está te passando a mensagem de tem que tomar uma conduta imediata nesse paciente. Alguma coisa tem que ser feita para esse paciente, seja uma transfusão maciça, se o paciente tem um hemotórax com componente hemodinâmico, se o paciente tem um pneumotórax hipertensivo, eu preciso drenar, preciso resolver isso aqui. Tá? Essa tabela do choque hemorrágico aqui, do choque, é para ser
de conduta imediata, um paciente grave, é o paciente mais importante que você vai ter na sua sala vermelha, provavelmente. Então, a mensagem aqui, porque fica muito aquele classe 3, classe 4, mas se você for olhar aqui na 10ª edição, olha só, uma perda de sangue de 30% a 40%, grave, perdeu de 1,5 litro a mais de 2. Ele já está taquicárdico, ele já tem uma pressão diminuída, já tem o pulso muito diminuído, às vezes impalpável. Diurese já praticamente não existe e a conduta já chega a ser a mesma. Tá? Então, por isso que eu acredito que essas duas classes vieram cá e viraram o paciente grave. Então, acredito aqui que outra mensagem seja o uso dos exames nessa tabela, né? Usar mais exames que a gente não tinha, a gente tinha só quantificações, sinais vitais, acrescentar lactato e base excess. Eu acho que isso aqui dá muito mais para a gente uma parte objetiva, né, de maior estudo desse paciente do que usar, por exemplo, a nossa frequência respiratória aqui, porque vai mudar por muito. Se o paciente tem dor contra o paciente que não tem dor, você altera a frequência respiratória. Se o paciente é mais ansioso, você altera a frequência respiratória. Agora, um lactato, um base excess, lógico que o lactato, o base excess, o bicarbonato, podem alterar um paciente que está com ataque-pneia, está ali respirando mais avidamente, o paciente está com desconforto, sim, mas ele é mais fidedigno do que a tabela anterior. Né? Nós vamos esperar ainda e fazer a revisão assim que sair toda a classificação, mas eu acredito que essa tabela vem para ajudar muito a gente, uma tabela que vem para facilitar o raciocínio clínico. Eu não preciso mais raciocinar em 4 pedaços, então eu sei o paciente que está normal, que está levemente alterado e o paciente que está grave. É muito melhor do que pensar em 4 segmentos, eu pensar em 3, né? A gente sempre fala que a medicina é a ciência dos 3. Tem sempre as 3 mais frequentes, as 3 principais causas, os 3 primeiros sintomas, as tríades, as síndromes, quase tudo ali vai se resumir em 3. Então, acredito que seja uma vantagem isso, e tirar classe para parâmetro de leve, moderado, grave, eu acho que também facilita no entendimento. Você ficar lembrando, classe 2 é o quê? Agora eu sei que é o paciente que está moderadamente grave, um choque moderado, né? Então, acredito que vai ser muito benéfico. Faremos outros vídeos em sequência para falar sobre essa classificação. Assim que tiverem mais dados, a gente vai falando. E quando sair o texto no final, o texto por escrito, a nova apostila, a gente faz aquele revisional com as dúvidas. E para isso eu preciso que vocês coloquem as dúvidas nos comentários aqui ou mande para a gente pelo Instagram. O Instagram do Pé Zerado e o Instagram meu também, para a gente fazer no final a resposta dessas perguntas frequentes, tanto das atualizações quanto do ATLS em si. Combinado então? Então nos vemos nas próximas aulas. Falta ainda mais uma aula de atualização do ATLS sobre as principais atualizações da parte cirúrgica e depois o nosso revisional e os outros temas que atualizaram das áreas mais clínicas, da neuro, das outras partes menores, né? Porque a cirurgia é sempre a principal parte, né? É um cirurgião falando, mas a gente sabe realmente que a clínica é soberana. Só que aí você esquece, tendo um parêntese aqui, a clínica cirúrgica é soberana. Tá bom? Bom, com essa, me despeço de vocês. Até o próximo vídeo para fechar nossa sequência das atualizações mais importantes da cirurgia até o momento. Um abraço!